Bom, nós estamos falando um pouquinho sobre advérbio, né? Advérbio é uma palavrinha que ela vai modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu colocar um exemplo para você, só para a gente relembrar. Se eu coloco assim, ó. Ele chegou calmamente. O meu advérbio aqui é essa palavrinha calmamente. E você pode observar que ela está modificando, né? Ela está dando uma ênfase a qual outra palavrinha? Ao verbo chegou, tá vendo? Ó? Ele chegou calmamente. Então, esse chegou, esse calmamente, está ligado ao verbo, tá bom? Então, essa palavrinha é chamada de advérbio. Outro exemplo aqui, ela está muito feliz. Ou ela está muito feliz. Então, eu tenho o meu adjetivo feliz, né? Boa tarde, Marcos. Boa tarde. E eu tenho aqui o meu advérbio muito, dando uma intensificando o feliz. Quanto feliz que ela está? Ela está muito feliz. Então, eu tenho aqui um advérbio de intensidade, tá bom? E eu também posso ter um advérbio modificando um outro advérbio. Por exemplo, deixa eu lembrar aqui. Deixa eu ver uma. A Ana chegou muito cedo. Observa uma coisinha aqui. Eu poderia dizer somente Ana chegou cedo. E esse cedo estaria ligado ao verbo chegar. Chegou o quê? Cedo, né? Então é um advérbio de tempo. Cedo, tarde, né? Um advérbio de tempo. Só que eu quis intensificar esse advérbio. Eu disse, Ana chegou muito cedo. Então, aqui, ó, eu tenho dois advérbios. Eu tenho o cedo, que é o advérbio de tempo, e eu tenho o muito, de muito cedo, né? Como um advérbio de intensidade, tá bom? Então, voltando ao que eu estava explicando antes. O advérbio, ele pode modificar um verbo. Ó, chegou. Como? Qual foi o modo que essa pessoa chegou? Calmamente. Ele pode intensificar um adjetivo, ó, muito, o quê? Feliz. Ou ele pode intensificar, né, ele pode estar relacionado ou modificar um outro advérbio. No caso, a palavrinha cedo, tá bom? Então, vou gravar isso aqui. Vou apagar. Então, a gente já está aí, para o Miguel que é novo hoje, a gente já está aí umas 2 aulas estudando advérbios, tá bom? Então, nós temos aqui a atividade, ó. Assinale a alternativa em que ocorre advérbio no grau comparativo de superioridade. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar, o grau comparativo é quando a gente compara uma coisa com a outra, certo? Então, a gente tem o comparativo de igualdade, vou anotar aqui num cantinho, ó. Comparativos. A gente tem igualdade, quando a gente diz que alguma coisa é tão quanto a outra. Por exemplo, ele é tão legal quanto ela. A gente tem também de superioridade, quando a gente diz que algo ou alguém é mais do que o outro. E a gente tem também
de inferioridade. Quando a gente diz menos do que, a gente compara uma coisa dizendo que ela é menos do que a outra. Então, aqui, na minha questão, está pedindo um comparativo de superioridade. A gente está usando aqui o advérbio longe, que é um advérbio de lugar, tá bom? Pode observar que em todas as questões a gente tem a palavrinha longe, que é um advérbio de lugar. E aí eu quero saber em qual dessas questões foi utilizado o grau comparativo de superioridade. Miguel, você já consegue observar aí? Marcos? Eu. E aí, em qual dessas questões aqui nós temos o grau comparativo de superioridade? Seria Ah, então, a gente está usando, na letra A gente está usando tão quanto, não é? Ó, tão, Seria, tia. ó, tão quanto. Então, ó, Eu acho que é. o tão quanto, ele é um comparativo de, olha aqui do ladinho, ó, que eu escrevi, ó, Igualdade. igualdade. Então, não é esse. Não é esse, que esse é igualdade. O Marcos falou letra E. Ninguém mora tão longe. A gente tem tão longe. Mas tão longe de quê? A gente não completou. Não é esse também, não. Olha o que tem que ter no meu comparativo de superioridade. Letra C, tia. Letra C. Muito bem. É o mais. Isso aí. Tá vendo, Miguel? Ó, mais do que. Tá bom? Tá vendo? Ó, até coloquei aqui do lado, ó. Superioridade, ó. Como é que é formado? Anotem aí, hein? Então, ó. Aqui nessa primeira, letra A, o nosso comparativo usado aqui é igualdade. Tá bom? essa galhada. Na letra B, a gente não usou comparativo. A gente só usou... Prestem bastante atenção. Vou dar um tempinho para escrever, Miguel. Ó, a gente na letra B, a gente não usou comparativo. A gente usou um outro advérbio muito, que é um advérbio de intensidade, para intensificar a palavra longe. Então, aqui na letra A é igualdade. Na letra B, o muito só está intensificando. Na letra C, a gente viu que está certo, superioridade. Na letra D, menos longe é inferioridade. E ninguém mora tão longe, esse tão aí também está intensificando a frase, tá bom? Muito bem. Giovana estava aí, né? Tá aí ainda, Giovana? Tá. Tô. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Você Tá entendeu bom. isso aqui que eu expliquei? Entendi. Então tá bom. Vamos para número 2. Assinale a alternativa em que ocorre um advérbio de modo. Então, qual é o macete? O que eu indico para vocês? Vai analisando frase por frase. A primeira a gente tem assim: anteriormente, eles haviam dito o contrário. Anteriormente, antes disso. Então, antes, deixa eu marcar aqui. Anteriormente, a gente tem aqui um advérbio de quê? De tempo. Antes disso, tá bom? Aqui é advérbio de tempo, não é de modo. Na letra B, a gente tem sempre esperei este dia, ó. Sempre. Sempre esperei.
Então, a gente tem novamente um advérbio de tempo. Tempo. Ninguém viaja para cá. Viaja para onde? Para cá. Então, esse para cá, esse cá, é um advérbio de Lugar. lugar. Muito bem. Não reagiu favoravelmente ao discurso. A gente tem, ó, reagiu favoravelmente. Você é a favor ou contra? Qual é o modo? Você está de que lado? O favor ou contra? Então, favoravelmente é o modo como a pessoa reagiu. Tá bom? Então, aqui nós temos um advérbio de modo. E na letra E, a gente tem há pessoas mais antigas que você. Na letra E, na verdade, a gente não tem advérbio, não tem. Aliás, a gente até tem, né? O mais antiga que você. Antigas é o nosso adjetivo e o mais está intensificando esse antigas. Então, na verdade, é intensidade. Deixa eu marcar ali. E aí, a nossa resposta certa é a letra D, tá bom? Mas quando vocês forem responder no caderno, não coloca só assim, por exemplo, vão copiar, né? Assinale a alternativa em que ocorre um advérbio. Na verdade, o que vocês deveriam fazer é só copiar número 2 e copiar a letra D, que é a resposta. Isso aí é o que eu peço para vocês, para poder a gente dar o ponto do dia. Mas, quando você quer aprender mais, entender melhor, é legal você copiar toda a explicação, tá bom? Tudo que eu fiz aqui com vocês. Interessante, é melhor para vocês fazer isso aí. Pronto. Professora, eu não Oi. copiei a A1. A1 eu não consegui copiar, não. Então, eu estou gravando a aula. Aí depois eu vou postar no YouTube e vou mandar para vocês. Ah, sim, entendi. Tá bom? Vamos lá. Nós temos agora o número 3. Ó. Em todos os advérbios terminados em mente, a seguir transcritos, vê-se claramente a sua formação a partir da forma feminina do adjetivo. Exceto, vou até colocar em vermelho aqui, ó, exceto em. Menos, né, nesse aí. Um vai estar errado. Quero saber qual que está errado, tá? Observem uma coisa, ó. Deixa eu trocar a cor da minha. Observem uma coisa aqui, ó. Predominantemente. Eu tenho aqui, ó, eu estou adicionando esse mente nessa palavra que vem antes, predominante. Basicamente, eu estou adicionando esse mente na palavra básica. Negativamente, diariamente, humanamente. Então, vamos esquecer esse mente e vamos analisar a palavra que vem antes. Então, a gente tem predominante, básica, negativa, diária, humana. Qual dessas 5 palavras não é feminina? Predominante? Muito bem. Muito bem. Predominante. Tá bom? Então, a gente já tem a básica, negativa, diária e humana. Ok? Só isso. Muito bem. Vamos passar para a próxima agora. A opção em que há um advérbio exprimindo circunstância de tempo. Então, vamos ver onde nós temos um advérbio com circunstância de tempo. Possivelmente, viajarei para São Paulo. Então, a gente tem aqui, ó. Possivelmente, viajarei. O verbo é o viajar. Viajarei, possivelmente.
possivelmente é o nosso advérbio. Esse nosso advérbio, possivelmente, ele está dando ideia de quê, gente? Pensem aí. É certeza? Modo? Ó, vamos lá, responda para mim. É certeza? Não. Não. É negação? Também não. Mas eu tô entre uma e outra, não tô? Pode ser que eu viaje, pode ser que não. Não é? Sim ou não? Giovanni e Marcos. Sim. Então, Sim. esse nosso advérbio aqui, ó, é de dúvida. Ele não é de modo, por quê, Miguel? Porque o modo, você vai fazer uma pergunta assim, ó, como? Se eu dissesse assim, ó, viajarei calmamente. Como você vai viajar? Ah, calmamente. Tá bom? Então, quando é modo, você faz essa perguntinha. Como? Como isso? Tá? Eita, tá... Ó, avião. Letra B. Avião pertinho, moleque. Aí também, Marcos? Aqui também passou. Passou agora. Maria tinha aproximadamente 15 anos. Maria tinha aproximadamente 15 anos. Qual é o nosso advérbio? Aproximadamente. Tá vendo? Eu mandei foto do iPhone. Aproximadamente 15 anos. As tarefas foram executadas concomitantemente. Vocês conhecem essa palavrinha? Concomitantemente Não. quer dizer, ó, ao mesmo tempo. Junto. É como se eu dissesse assim, ó, as tarefas foram executadas juntas, ao mesmo tempo. Aí a gente substitui por essa palavrinha aí, concomitantemente, tá bom? Então, nós achamos o nosso advérbio de tempo. Tá ok? Tá. Aí aqui vocês vão falar, ué, professor, e esse atrasados aqui da letra D? Atrasados aqui é o adjetivo, tá? E o demasiadamente é o nosso advérbio aqui, ó. Como se você estivesse dizendo assim, ó, muito atrasado. Tá ok? Então, agora, nós temos aqui, deixa eu ver a hora aqui para dar para explicar direitinho. Nós temos aqui um pequeno texto, ó. O ex-cineclubista. Aquele homem meio estrábico, ostentando um mau humor maior do que realmente poderia dedicar a quem lhe cruzasse o caminho, e que agora entrava no cinema numa segunda-feira à tarde para assistir a um filme nem tão esperado, a não ser entre pingados amantes de cinematografias de cantões os mais exóticos. Aquele homem, sim, sentou-se na sala de espera e chorou. Simplesmente isso. Chorou. Vieram lhe trazer um copo d'água, logo afastado. Alguém sentou-se ao lado e lhe perguntou se não passava bem. Mas ele nada disse. Rosnou, passou as narinas pela manga, levantou-se num ímpeto e assistiu ao melhor filme em muitos meses. Só isso. Ao sair do cinema, chovia. Ficou sob a marquise à espera da estiagem. Tão absorto no filme que se esqueceu de si e não quis mais voltar. João Gilberto Noll. Letra A. No trecho, sentou-se na sala de espera e chorou. Simplesmente isso. Chorou.
O advérbio simplesmente modifica o sentido do verbo assistir, sentou-se ou chorou. O que vocês acham? O que ele fez simplesmente? Digam aí para mim. Chorou? Chorou. Muito Chorou? bem. Muito bem. Simplesmente chorou. Só isso. Muito bem. Letra B. A circunstância expressa pelo advérbio sublinhado foi corretamente identificada. No primeiro nós temos e que agora entra no cinema. Agora é um advérbio de certeza? Sim ou não? Sim. Agora é um advérbio de certeza? Olha os advérbios de certeza, ó. Certamente, com certeza, obviamente. Tá vendo? Esses advérbios que têm a ver com a palavra certeza são os advérbios de certeza, né? Na verdade, afirmação. Quando eu digo agora, eu posso dizer agora, depois, antes, amanhã, ontem. Advérbios de quê? De tempo. Então, não é essa. Ele perguntou se não passava bem. Essa palavrinha bem pode ser mal. Você está passando bem? Você está passando mal? Essa palavrinha bem ou mal, ela indica o modo como a pessoa pode estar passando, assim, como a pessoa pode estar se sentindo? Sim ou não? Sim? Sim, Sim, eu acho que sim. muito bem. Então, é essa aqui, ó, Certo. passar bem é o modo. Vamos conferir o último. E não soube mais voltar. Esse mais é de intensidade? Eu poderia trocar o mais por e não soube como voltar, não poderia? Então, não Sim, é eu de acho intensidade. que de modo? É, muito bem, não sabia como voltar. Aí seria de modo, tá bom? O mais, vou até anotar aqui. No sentido de intensidade, eles falam assim, mais atento, esteja mais atento. Deixa eu pegar. Então, aqui, na verdade, mais é modo. Deixa eu colocar aqui, se vocês estiverem fazendo anotações, vou riscar aqui para vocês saberem que não é esse, é o que está ao lado, tá bom? Letra C. Na passagem, tão absorto no filme, né? Tão ligado, tão compenetrado no filme, que se esqueceu de si. O termo grifado, esse tão, ele funciona como um advérbio que intensifica o quê? Esse tão está intensificando qual outra palavra na frase? Falem para mim aí. Eu estou dizendo tão absorto, tão compenetrado, tão absorto. Tem a ver com essa palavra? Acho que sim, professora. Acha que sim. Tão Acho que sim. filme? Tão filme? Não. Tão esqueceu? Não. Então vamos lembrar o que eu expliquei na aula bem no comecinho. Um advérbio, ele vai estar ligado a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Como já está até aqui, né? E aí ele está ligado a essa palavra absorto, ou seja, tão compenetrado naquilo, eu esqueci a outra palavra, concentrado. Então, essa palavra concentrado, compenetrado, ela é o quê? Ela é um adjetivo. Então, nossa palavrinha tão, nosso advérbio tão, ele está intensificando o adjetivo absorto, tá bom? Ó, o nosso tema da redação dessa semana vai ser sobre fake news. Então, a gente tem aqui, ó,
tudo que se lê na internet é verdade? Então, eu quero que vocês expressem a opinião de vocês durante a redação. Para começar a conversa, vamos ler algumas manchetes divulgadas online. Então, nós temos aqui, ó, Mark Zuckerberg vai passar a cobrar o Facebook de quem não repassar o alerta para 18 contatos. Será? Diretor Mark alerta que Facebook será fechado e pago para quem não compartilhar o texto. Zuckerberg confirma: Facebook deve cobrar pelo acesso a notícias na rede social ainda este ano. Em breve, poderá ter de pagar uma mensalidade para usar os grupos do Facebook. Gente, essas notícias são verdadeiras? São verdadeiras? Acho que não, professora. Não são verdadeiras. Acho que não. Não são verdadeiras. Então, vamos lá. Qual foi o fato noticiado aí? Sobre a cobrança do Facebook, né? Deixa eu dar uma paradinha rapidinho aqui, gente, que o meu filho está ouvindo um negócio alto. Continuando, ó. Esse fato noticiado interfere na vida dos usuários do Facebook? De que modo? Então, isso aqui a gente ia ficar discutindo aqui na aula, tá? Vocês iam falar a opinião de vocês. Vocês acham que interfere na vida das pessoas? Por que sim, por que não? Essa é uma notícia falsa? Por que vocês acham que é uma notícia falsa? E o que nos ajuda a ver quando essa notícia é verdadeira, né? Às vezes minha mãe me manda alguma notícia aqui no WhatsApp, olha isso, cara. Eu falo, mãe, primeiro você tem que olhar num site confiável, não sai espalhando essas coisas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então eu quero que vocês digam para mim qual foi a última fake news ou a que mais chamou a atenção aí que vocês leram ou que vocês ouviram falar. E aí vocês vão escrever para mim em pelo menos 15 linhas, né? Como que você recebeu essa notícia e como você acredita que essa notícia pode impactar negativamente a vida das pessoas, já que é uma notícia falsa, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí na hora de escrever, vocês podem mandar mensagem para mim,